Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Graças a Tudo Deus. bem. Tudo jóia. Vamos começar mais um Evangelho. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Vamos lá começar com o nosso Gota de Paz. Vamos abrir o acaso. Calar. Mensagem 266. O silêncio é um momento vivificante de graça, em que a criatura se cala, mas o espírito fala. Calar sobre sua própria pessoa é humildade. Calar sobre os efeitos dos outros é caridade. Calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento alheio é covardia. Calar diante da injustiça e fraqueza é fraqueza. Calar quando o outro está falando é delicadeza. Calar quando o outro espera uma palavra é omissão. Calar e não falar palavras inúteis é penitência. Calar quando não há necessidade de falar é prudência. Calar quando Deus nos fala no coração é silêncio. Calar diante do mistério que não entendemos é sabedoria. Uma mensagem que fala aqui de das atitudes que a gente tem que tomar, né? Muitas vezes, né? Algumas vezes calar é o certo, algumas vezes calar é o errado. E né? Já dizia, né, o filósofo, né, se você não tem nada de útil para falar, é melhor ficar quieto, né? Não falar besteira, para não correr o risco de falar besteira. Então, né, a gente tem que ponderar, né, sobre todos os tipos de tomada de atitude que a gente tem na vida, né? Que muitas vezes apenas o silêncio já basta, né, para solucionar uma desavença, solucionar uma briga, mas muitas vezes também a omissão traz algo de ruim, né? Então a gente tem que ter bastante discernimento para saber quando e onde devemos nos calar. É interessante, né? Saber o calar, né? Saber quando devo falar e quando devo calar. É o entendimento que a gente vai ter, né, de tudo isso que a gente estuda e principalmente o entendimento do outro, né? O entendimento da caridade, o entendimento do auxílio, né? Como ele diz, né? Na hora que eu preciso falar, eu me calo, né? Na hora que eu deveria falar, né? Eu me calo na hora de falar, de calar se eu falo. É difícil a gente encontrar esse ponto, como é difícil a gente compreender como fazer caridade. Quando a gente vai lá estudar caridade, eles mesmos falam, né, que é muito difícil fazer caridade. Nós queremos, as palavras que mais se falam é fazer caridade, né? E a gente acha que fazer caridade já é sair dando esmola, é sair ajudando os outros. E às vezes a caridade está numa palavra, né? Ou no calar, né? Quando alguém vai me ofender ou está falando algo que eu não concordo, ao invés de eu discutir e entrar numa discussão, numa briga, eu me calo. E na hora que a pessoa está precisando, né, da sua palavra, do seu auxílio, né? Muitas pessoas não sabem o que falar. A gente diz isso, né? Ah, eu não sei o que falar nessa hora, né? E a gente, quando entender ou compreender o fazer caridade, né, a gente vai ter que aprender, sim, né? A hora de calar é a hora de falar. Mas desde que a gente entenda e compreenda a necessidade do outro. Porque esse calar, esse falar, a gente percebe, né, que quando eu não conheço, não entendo disso, mesmo quando a pessoa está contando algo de muito importante da vida dela ou querendo contar algo, eu também, o outro, né, pessoas conversando, cada um quer contar o seu, né? E a gente teria que ter achar esse discernimento, esse time, né, que as pessoas usam de saber a hora que eu devo deixar a outra falar, né? E a hora que é a minha vez de falar, né? Você sabe, o Centro Espírita, eles falam lá daquele como é que fala quando eles recebem a pessoa para conversar, que foi dado um, um nome, né, que as pessoas recebem para receber uma pessoa no centro e conversar com ela, ouvir.
Ah, é o né? atendimento fraterno. Atendimento fraterno, né? Aí já diz, atendimento de irmão, né? Atendimento de fraternidade. E muita gente quer fazer isso, né? Mas a gente percebe, a gente precisa saber, será que nós todos estamos preparados para fazer isso? Será que a pessoa vai contar uma coisa para mim e eu não vou ficar louco para contar para os outros que é fofoca? Né? Eu vou saber na hora que ela contar algo muito chato da vida dela, eu vou saber o que responder, algo muito triste, algo muito ruim, né? Então a gente percebe que a gente ainda está se preparando, né? Às vezes no dia a dia da nossa vida a gente não tem tempo às vezes para isso, né? É o que mais as pessoas falam, a gente está correndo para ir no banco, a gente está correndo porque está atrasado, vai buscar o filho na escola, está atrasado porque vai no dentista, está atrasado porque vai aqui, porque vai ali, e às vezes alguma pessoa está passando na rua, né? E precisando talvez do seu auxílio, da sua conversa, do seu conselho, e a gente não vai conseguir, na verdade, enxergar isso, né? Por quê? Porque o meu problema é maior do que o dele, porque aquele momento, para mim, é mais importante que o outro, né? Então, tudo isso é tempo, né? Que a gente precisa, aprendizado, entendimento, para a gente calar a gente, né? Calar o meu problema, calar a minha situação de vida para ouvir a do outro, né? Porque no momento, nosso egoísmo, ele fala mais alto, né? Ele impera em nossa vida, né? O meu é sempre mais importante do que o do outro. Imagine que eu vou sair, eu tenho coisa para fazer, eu tenho isso, aquilo. E às vezes tem pessoas, né, em muita necessidade, não a necessidade de dinheiro, né? Não a necessidade de bens materiais, mas a necessidade de um conselho, a necessidade de uma falha, uma necessidade de falar, uma necessidade de ouvir, e às vezes a gente não está preparado por isso, né? Por isso que o ensinamento de caridade, o ensinamento de trabalhar, que é o que a gente está agora estudando aqui no Evangelho, né, o capítulo 20, é isso, né? Eu tenho que acertar a minha vida, deveria acertar a minha vida para começar a dar atenção à vida do outro, né? O outro no entendimento de Jesus, na explicação de Jesus é essa, né? Quando eu acertar a minha vida, ou mesmo que eu não tenha a minha vida acertada, muitas das vezes o meu problema é pequeno em vista do problema do outro, né? E é nesse momento que eu tenho que estar atento para poder auxiliar, né? E a maioria das pessoas hoje não está preparado para isso, mas o convite de Jesus, né, é para isso, para eu entender o problema do outro, para eu estar preparado para ouvir, né, para ensinar, para aconselhar, né? Então, quanta coisa a gente ainda precisa aprender do Evangelho de Jesus, né? Do entendimento que eu preciso ter para fazer essa caridade ou para fazer a caridade, que é o que Jesus ensina. Essa parte do voto de paz, né? Eu lembrei agora daquele ditado, né? Que se fala que política e religião, né? Também se inclui futebol, mas no meu caso nosso aqui não se discute. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que discutir sim, né? Mas aí que tá a inteligência da hora de saber calar, né? Que por muitas vezes as pessoas, você já percebe que ela já vem com a opinião formada e ela não quer escutar, né? Quando você discute, né? Um diálogo tem que ter os dois lados, né? Você tem que falar e o outro ouvir. Se você percebe que a outra pessoa não vai ouvir o que você falar, né? Vai girar uma discussão de briga, né? Ou seja, ela não está aberta a adquirir o seu ponto de vista ou analisar o seu ponto de vista. Ela já está com a opinião dela formada. Num caso desse, tanto numa discussão de religiosa como uma discussão política, você tem que se calar, que é a melhor coisa. E a gente percebe quando uma pessoa quer se abrir, a pessoa quer aprender. Né? Na nossa vivência aqui na parte espírita, né? Quando a pessoa vem perguntar, quando a pessoa... O que o espiritismo fala sobre isso? O que você acha sobre isso? A pessoa está mostrando que ela está aberta a discutir. Uma pessoa pode ser até de outra religião, mas você percebe que a pessoa quer conhecer algo, né? Mas quando a pessoa vem pregar a você o que você acha, ou vem apontar coisas erradas que ela acha que a sua religião tem, a melhor coisa é se calar. A melhor coisa é se calar, tanto na política como na religião.
Na verdade, quando você usa a palavra discussão, né, a gente está acostumado com a discussão, aquele de falar mais alto, de um apontar o dedo para o outro, né, de falar dos defeitos do outro. Isso para nós, às vezes, na maioria das vezes, é a discussão, né? E a discussão que você está falando é aquela discussão de discutir pontos, né, temas, explorar um assunto, mesmo com o seu entendimento que você falou da sua religião, da minha religião, né, da religião do outro, da minha religião, é pegar os pontos, né? Que nem você falou, em uma roda de conversa, você pode colocar os pontos e abrir uma discussão. Agora, no momento que você falou que a pessoa entende, né, que o dela é melhor, como diz, vai gerar discussão, mas do mau sentido, né? A discussão de virar briga. E é interessante isso, né? Você falou assim, o espiritismo, ele fala, ou ele não orienta as pessoas a irem na casa dos outros, bater lá para falar da religião, né? E sim, esperar quando a pessoa vem até o local ou até você para falar de alguma coisa. E aí esse é a discussão mais gostosa que existe, né? Mas, como você falou, tudo isso é aprendizado do espírito, né? De quando você saber que eu não preciso ser melhor do que o outro, que a minha opinião não precisa prevalecer, né? Quer dizer, é tudo isso que a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo ou que nós precisamos aprender. É valor, não colocar o eu, né? Eu em primeiro lugar, sim, sempre o outro. A outra, você quer falar, vamos. Ah, sua religião não é tão assim. Ah, verdade, né? É que você ainda não compreendeu, mas você tem a sua. Que nem sem gerar discussão e eu sem eu ter que impor alguma coisa ao outro. Acho que é isso, né? Então, na vida, essa coisa do gozo de paz, eu preciso saber na hora, que nem você falou, entender que a pessoa está querendo discutir de uma forma ruim, eu me calo. No momento É, que a pessoa está precisando ouvir alguma coisa de interessante, né? Eu preciso falar, né? E a é, gente, eu aprendi, você acho que deve ter aprendido também. Às vezes você não tem alguma coisa, você mesmo, pessoa, não tem algo para falar, mas você é instruído naquele momento, né? Alguém é, orienta, você fale alguma coisa, fale sobre isso, de repente você está falando sem entender por que está falando. E às vezes é isso que se precisa, né? Eu estava comentando com o Jorge, que está aqui hoje na live, um colega de trabalho, a gente estava falando sobre isso, né? De palestras e de evangelho, que às vezes a gente está fazendo um tema do evangelho, né? E de repente, do nada, a gente começa a falar de um outro é, assunto, ou entra num tema um pouquinho diferente, ou até mesmo relacionado a um assunto, e você não percebe porque está falando, né? E depois de terminado isso, né? Que acontecia muito no centro, no final, a hora que está saindo, a pessoa vem e fala: ah, nossa, aquilo que você falou hoje era o que eu estava precisando, né? Então, às vezes, eu tô querendo me calar, mas alguém no mundo espiritual usando, né, da minha palavra faz com que eu fale, e essa fala acaba tocando em um ponto, em alguma coisa que vai ser útil ou que é necessidade da outra pessoa, né? Então isso também a gente vai aprendendo, que alguns falam que é mediunidade e alguns têm medo da mediunidade, e eu gosto muito da mediunidade porque é isso, né? Porque às vezes vem alguma coisa para mim que é para falar, e eu falo e era aquilo que a pessoa precisava ouvir, e não veio de mim diretamente, né? Eu fui só um intermediário para isso, né? Então tem muito isso os evangélicos eles usam muito, né, a palavra, né, a palavra, né, é o falar, né, mas o falar ele pode vir de várias formas, né? Eu posso ser orientado nesse falar, né, o evangelho que eles falam, né, a Bíblia, veio uma palavra, né, é na verdade um assunto, um tema, que nem a gente coloca aqui todas as segundas-feiras, um tema do evangelho que a gente lê, que a gente estuda, né, que é a palavra, né, a palavra de Deus, ou o ensinamento, algo que às vezes, né, você mesmo sabe disso, o evangelho tem muito disso, né, você lê o evangelho um dia, ele aparece para você uma coisa, né, você lê num outro dia, ele aparece outra coisa. Se você fizer, às vezes, o mesmo tema, né, por exemplo, aqui nós, ou na casa espírita, você abre a mesma coisa, o mesmo tema, e ele sai de forma diferente, ou a explicação que vem no final, ela acaba sendo diferente da outra vez. Você pode fazer 10 vezes seguidas e ele vai sair na então falando, o que que é isso? Seria a palavra, né? O que saiu na palavra, ou o que você está se orientando, ou aquele dia, o que está aparecendo para ser falado, né? O que que puxou para levar para um assunto, né? Então é o momento de falar
E às vezes, né, que nem a gente fala, alguém outro está falando e ensinando, é a hora de eu ouvir, né, ou de me calar. É bastante interessante o Gotas de Paz de hoje. Esse E com entendimento do... certeza, pessoas de outras religiões vêm professar a fé deles e a gente começa a escutar e acaba aprendendo, né? Não que seja diferente de algo da nossa religião, mas você percebe que é a mesma coisa falado com uma outra capa, né? Um livro, mesma história de um livro falado com outra capa e que você aprende da mesma maneira. Então, que nem você falou, tem horas que você tem que se calar para você aprender, né? Ter a humildade de saber que você não sabe tudo e que você também, a gente está aqui para aprender, né? Principalmente com os espíritos, essa é a humildade que precisa muito, né? Porque às vezes a pessoa lê, todo mundo estuda, né? Todo mundo às vezes tem um evangelho na sua casa, todo mundo já assistiu uma palestra, e às vezes você inicia um tema na casa espírita e às vezes as pessoas acham, esse tema eu já conheço, né? E aí acaba às vezes fechando os ouvidos para alguma coisa talvez boa que apareceria, né? E às vezes a pessoa vai com tanta necessidade, né, a uma casa espírita, e aquilo que você está falando que para o outro parece algo bastante comum, é o que às vezes aquela pessoa que está te ouvindo precisa, né? Então a humildade, essa humildade de ouvir também, ela é bastante importante, né? Mesmo que eu ache que tenha todo o conhecimento, às vezes a pessoa está falando uma coisa e fala, é besteira que a pessoa está falando. Mas se você prestar atenção, talvez, né, abrir o ouvido para essa palavra, né, para escutar o que está sendo falado, talvez, né, aprenda alguma coisa. E é assim, na verdade, que a gente aprende, né? Quando a gente está disposto a escutar, está disposto mesmo a aprender, mesmo que seja algo que pareça já batido, né? Então dá para É, ouvir eu isso. vi uma vez o padre Fábio de Mello falando que nesse negócio de humildade, né? Quando ele conseguiu o sacerdócio dele, virou padre de vez, ele se achava, ele falou assim, na minha cabeça eu me achava o detentor de todo conhecimento. Então quando alguém vinha se confessar, não é, nem era se confessar, né? Vinha conversar com ele ele olhava a pessoa e falava assim, essa pessoa está sofrendo isso por causa disso, porque fuma, porque bebe, porque trai a mulher, porque não sei o quê, porque não vai na igreja, porque não se confessa, porque não toma hóstia. Ele falou assim, eu ficava julgando na minha cabeça as pessoas, eu tinha certeza que as pessoas teriam que ser como eu para ser bons cristãos, né? Ele falou, até o dia que eu caí em depressão e percebi que eu não era nada, né? Para quem não sabe, né, Padre ele tem um estudo violento, né? Ele estuda filosofia, várias filosofias, teologia, estuda de cabo a rabo a Bíblia e tem um conhecimento muito grande, né? Mas ele percebeu que, né, igual diz o filósofo, né, a única coisa que ele sabia é que nada sabia, que ele não sabia nada. E aí a humildade chegou nele. Então, a partir daquele momento, ele percebeu que as pessoas que mais ajudaram ele foi as pessoas que ele mais julgou que eram as pessoas que não faziam dos dogmas da igreja dele a sua filosofia de vida. Aí ele percebeu que isso não tem nada a ver, né? E ele falou que hoje é um eterno estudante desse mundo aqui que a gente está. Então, a humildade é tudo, né? Por isso já veio Jesus Cristo e diz que a humildade é a prática da caridade, né? E isso que você está falando acontece muito nos centros espíritas, né? Para quem frequenta ou para quem já frequentou, é quando vem, né, um nome venerado e famoso, todo mundo quer ouvir, né? Espera que venha sempre um baita ensinamento. E às vezes o ensinamento ele vem de um ser lá, né, mais simples, de um negro com o nome de José, sem um sobrenome famoso, e muitas das vezes é dele que vem o principal ensinamento, né? E às vezes as pessoas ficam esperando, os espíritos até fazem de propósito isso, né? Se apresentam às vezes com um nome não tão famoso para ver se as pessoas estão prestando. É que nem eu penso assim, né? Já tem muitos médiuns aí dizendo que está recebendo Chico Xavier por vários centros por aí, né? Eu, analisando, né, a vida e o jeito de Chico Xavier, eu tenho certeza absoluta que ele vai vir.
ajudar alguém, ele ajuda várias pessoas nesse sentido da mediunidade, mas com certeza, pela humildade que ele tem, não vai dar o nome dele, né? Ele vai mostrar a luz de acordo com as suas obras, né? E não simplesmente falar do nome dele. Assim como ele fez a vida toda, né? Ele nunca foi marqueteiro, né? Igual muitos religiosos por aí, né? Ele só ficou famoso por circunstâncias da sua própria obra. Então, com certeza, um espírito do quilate de Chico Xavier, um espírito do quilate de Bezerra de Menezes, não vai vir dar o nome. Eu imagino eu, né? E acho que tem também, acho que no Alto da Compadecida, né, no filme, que tem o finalzinho, quando eles retornam para a Terra, estão lá numa carroça, e estão com um pedaço de bolo ou com um bolo, né? E vem um mendigo, né, um ser bem assim, acho que sujo, mal vestido, e pede, né, um pedaço de bolo. Aí fica aquela discussão, mas vamos dar um pedaço de bolo ou não, não sei o quê. Aí um fala, né, Jesus às vezes se veste dessa forma, né, da forma mais simples para poder É, ensinar alguma coisa. E é mais ou menos isso também, às vezes é. na simplicidade das pessoas é onde vão aparecer os melhores ensinamentos. O padre Júlio Lancelotti sempre fala, né, quando ele vê um morador de rua, ele sempre fala para as pessoas, né, você é a fisionomia de Jesus Cristo. Para mim, você é a fisionomia de Jesus Cristo. Quando eu converso com uma pessoa moradora de rua, é com Jesus Cristo que eu estou conversando, é como se fosse. Porque Jesus Cristo era um morador de rua, né? Ele não tinha casa, não tinha nada, morava por aí, né? Muitas vezes ajudavam ele, mas era um morador de rua, simplesmente, né? Que pregava o evangelho do modo mais simples possível. É interessante, é bem isso mesmo. Nossa, a gente vai longe com gota de parto hoje. Vamos iniciar, então, Oswaldo? Vamos sim. A prece. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Então vamos à dúvida do seguidor, né, do internauta. A pessoa pergunta, Oswaldo, né, dizem que Deus criou tudo, né? Criou o universo, criou o homem, criou... Então Deus criou também a maldade, Deus criou também as pessoas ruins, Deus criou as doenças, Deus criou os desastres ambientais. É tudo Deus que criou mesmo? Essa acho que é uma dos dilemas ainda da humanidade, o entendimento sobre Deus, né? É muito interessante, né, que a gente ouve, acho que lá na Gênesis, no começo, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e na verdade somos nós que criamos Deus à nossa imagem e semelhança, né? Tudo aquilo que nós temos de defeitos nós passamos para Deus. É muito interessante porque são discussões, né, que a própria religião católica, por exemplo, ela não conseguiu entender isso, né? Eu estava
outro dia lendo, né? Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, a pessoa que trouxe o ensinamento, que discutiu a Bíblia, o entendimento da Bíblia, ele também não tinha certeza. A gente sabe que Sócrates, que não deixou nada escrito, e Platão, né, que foi um dos seus seguidores, eles falam também disso, né? Tem vários aí filósofos, várias pessoas de nome aí que tentaram entender, e é ainda uma das coisas que se fala muito, né? Por que que existe o mal, né? O mal prevalece, o mal está aumentando. Só que nesse entendimento, né, se a gente não compreender Deus, né, esse raciocínio que é feito nessa pergunta, né, ele pergunta, né, se Deus criou todas as coisas, Deus também criou o mal, né? E é o primeiro questionamento que vem para a pessoa que não consegue fazer uma leitura e um entendimento. Jesus, ele tenta, na verdade, mostrar isso para nós, né? Ele tenta mostrar o entendimento de quanto Deus é bom, de quanto Deus é sábio, de quanto Deus é, né, o maior de tudo que existe, né? Então, algumas pessoas perguntaram, então, Deus criou o mal? Mas algumas pessoas não têm a coragem, né? Até a igreja ela faz isso, ela não tem coragem de falar que Deus criou o mal. Então ela passa, na verdade, a bola para um outro ser, né? Então surgiu aí um outro ser, ao contrário de Deus, que ficaria com a maldade, né? Dando a impressão, até para algumas pessoas, que há uma disputa no mundo espiritual entre Deus, o ser do bem, disputando com um ser que é maldoso, né? E aí te perguntaria quem que vence, né? Ou há uma divisão, eles chegaram a um acordo, né? Deus fica com os bons e o diabo fica com os maus, né? Mas quem são os maus e quem são os bons, né? Para a gente ter a certeza de quem fica com quem, né? Eu me atenho, né, ao Livro dos Espíritos, na primeira parte, que ele vai falar disso, né? Quando o Allan Kardec começa, eu vou até pegar aqui para a gente. Quando Allan Kardec vai estudar a primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos é Deus, né? E a primeira pergunta é, o que é Deus, né? E a resposta que a maioria das pessoas espíritas que já leu o Livro dos Espíritos consegue responder é, né? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe no universo, sim, foi criado por Deus, que é a inteligência suprema. Allan Kardec vai daqui, vai dali, pergunta para o espírito aqui, pergunta ali, e o espírito, ele pergunta uma coisa, né? Ele fala assim, a gente poderia dizer que Deus é tal coisa? Ele fala, não, é pobreza de linguagem. A linguagem nossa, do ser humano, e ele diz, a linguagem de vocês não permite explicar a que ponto está ou que tamanho tem Deus. Aí Allan Kardec coloca ali uma quantidade de coisas que ele diz assim, ele diz assim, não podemos compreender a natureza de Deus. Ele fala que não, que a gente não pode. Então ele fala assim, mas quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, nós não temos uma ideia completa dos seus atributos. Quem faz isso é Allan Kardec. Ele pega assim um conjunto de qualidades que ele enxerga em Deus e pergunta, né, nessa quantidade que ele colocou aqui, se a gente poderia ter ideia das suas perfeições ou completa dos seus atributos. E aí o Espírito responde, diz para ele assim, do vosso ponto de vista, sim, você acredita que abrange tudo. Mas ficai sabendo que existem coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Ele fala assim, da inteligência do homem mais inteligente, e que a vossa linguagem limitada às vossas ideias e sensações não tem condições de explicar. Aí, Allan Kardec coloca e define por que ele chega nesses atributos, né? Então, uma das coisas que ele diz é, Deus é único. Allan Kardec chega a essa conclusão, e aí ele coloca por que ele chega a essa conclusão. Ele fala, porque se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, Deus é único, não pode existir outro. Porque se existir dois, vai haver uma briga entre os dois e não vai haver ordem
nem equilíbrio, né? Porque um vai querer ser melhor do que o outro e acabaria dando errado. E depois ele diz assim, Deus é soberanamente justo e bom. Soberana, quer dizer, está numa quantidade muito grande de justiça e de bondade. Ele diz assim, a sabedoria providencial das leis divinas se revela nos menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça e nem de sua bondade. Então, o ser que é totalmente bom, num tamanho que a gente não tem capacidade nem de perceber, ele não pode criar o mal. A gente fala assim, então como que seria isso, né? O que acontece, então? Por que existe, então, o mal, né? E aí, o mal existindo, né? Ele tem que ter da onde ele veio. Aí, né? Eu vou pegar pelo livro dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Os Espíritos são bons ou maus por sua natureza? Ou eles mesmos se melhoram? Allan Kardec, já estudando há algum tempo com os Espíritos, faz essa pergunta, né? Na parte do Progressão dos Espíritos, parte segunda do capítulo 1, que fala dos Espíritos. Eles são assim, ele diz assim, são os próprios Espíritos que melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Aí Allan Kardec faz a pergunta de número 115, que está no livro dos Espíritos, ele falou assim, dentre os Espíritos, todos que existem, ele pergunta, alguns foram criados bons e outros maus? Era uma preocupação de Allan Kardec, da mesma forma que veio essa pergunta. Ele fala, não, Deus não criou nem bom, nem mal. Deus criou os seres simples e ignorantes, ou seja, o mais simples possível e totalmente ignorantes, ou seja, sem o conhecimento das coisas. E deu a cada um a missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, né, quando a gente estuda, né, a primeira pergunta feita para Deus responde que Deus é a inteligência suprema. Então, Deus é uma inteligência. E quando você vai para os espíritos, pergunta 76, ele pergunta, o que são os espíritos? E ele responde, os seres inteligentes da criação. Então, Deus, que é inteligente, cria coisas inteligentes. Mas essa inteligência, ela não é pronta, é a capacidade de se ter, de se conhecer, né? Então, o espírito tem a capacidade de ser inteligente, mas não tem a inteligência. E como é que essa inteligência aparece? Ela aparece através da evolução. No primeiro momento na vida, no início dos espíritos, eles são, né, robozinhos, aparentemente, né? Eles são colocados na Terra, os guias espirituais vão direcionando eles, Deus, como diz, né, a providência divina, dá ali alimento, e a gente vê que os animais sobrevivem e seguem sua vida. E aí ele tem lá no início aquele instinto, né, o instinto de sobrevivência. Então eles não têm inteligência, você vai perceber que os animais não têm inteligência. No começo dos animais. Mas depois você vai vendo, né, nós vamos ver alguns animais na Terra que eles já têm inteligência. Eles já conseguem elaborar uma coisinha ou outra, mas não é uma inteligência contínua. Então, enquanto isso, né, não se tem bem ou mal. Né? Tem sobrevivência, eu luto pela minha sobrevivência. Então, ninguém fala assim, aquele leão é mau, matou aquele antílope, né, grudou no pescoço, matou. Ele não matou porque ele está com raiva dele, porque ele tem o cabelo de uma cor, ou a pele dele é de outra cor. Ele mata porque ele precisa sobreviver, e o alimento que ele tem é aquele, e há uma briga, uma luta, quem vencer, né? Normalmente o mais forte acaba vencendo, mas o que se tem, que as pessoas falam, é que o animal, ele não vai lá e mata 10 antílopes e guarda os 10 antílopes para comer e deixar na geladeira para fazer churrasco, né? Ele mata e come só o que ele precisa. O resto ele larga na natureza. Então nós vamos perceber que a preocupação dele única é absorver o alimento, se alimentar. Apenas isso que ele precisa. Nós, depois que passamos por essa parte e adquirimos, né, que a inteligência se elabora num certo ponto, aí é preciso a gente ver que Deus nos coloca nos mundos que nós precisamos. Então, os primeiros mundos que nós habitamos são os primitivos, ainda quando nós somos bastante animais. Quando a inteligência
aparece, nós passamos para o mundo de provas e expiações. O mundo de prova e expiação já é para o ser que tem inteligência e já começa a pensar o que vai fazer. Nesse intervalo, nessa coisa, eu começo a fazer coisas erradas. Mas eu já começo a utilizar dos vícios e das coisas que são erradas. Eu começo a usar do egoísmo. Então, nós vamos perceber que o mal que existe, ele não é mal porque a pessoa é mal. Ele é mal porque as pessoas são egoístas, porque as pessoas querem passar a perna no outro, porque as pessoas querem tirar do outro, quer viver uma vida mais tranquila, né? Quer utilizar da força dele para levar vantagens sobre o outro. Então, ele diz aqui na pergunta 115A, ele diz assim, ele pergunta, Allan Kardec pergunta, os espíritos seriam semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhe falta para percorrer as diferentes fases da vida? Ele fala, sim, a comparação é boa. A criança rebelde, ignorante e imperfeita tem maior ou menor aproveitamento segundo sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Ele pergunta, existirão espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? Falam, não, todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas demoradamente. Como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Aí ele fala assim, então depende dos espíritos apressar o seu progresso e a sua perfeição? Ele fala sim. Né? Quem vai apressar o progresso somos nós. Aí nós passamos para uma outra parte do livro dos espíritos, né? Que ele fala deixa eu pegar aqui, do bem e do mal. E ele entra nas leis divinas, né? Por isso que é muito importante. Quando Jesus vem à Terra, ele vem ensinar para nós uma lei, que a gente acaba entendendo que é lei de amor, né? Que é de lei de amor e de caridade. Ele pergunta primeiro assim, que definição pode se dar à moral? A palavra que a gente usa muito, né? Moral. A moral é a regra de bem procedor, ou seja, que permite distinguir entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E ele falou, como que eu posso separar o bem do mal? O que é o bem e o que é o mal? Ele fala assim, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Então, a gente vai percebendo, né? A gente está falando no Evangelho, a gente perguntou, Deus criou o mal? E a gente vai chegar à conclusão, não, Deus não criou o mal. O mal existe? O mal existe. Então, o que é o mal? O mal é o não conhecimento. O não conhecimento de algo que é bom. Por eu não conhecer o bem, eu faço mal. Por eu não entender o bem, eu faço mal. O que Jesus vem fazer? Jesus vem ensinar a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? É fazer aos outros o que eu quero para mim, não fazer aos outros o que eu não quero para mim. Só que leva tempo isso. Então, nessa sequência de vai e volta, a gente vai acabar fazendo mal. Só que a gente não pode permanecer no mal. Para a gente não permanecer no mal, a gente vai ter que entender o motivo de tudo. Por isso que a gente fala, a gente tem que conhecer a Deus para a gente poder falar de Deus, né? Ah, Deus criou o mal, eu estou sendo injusto. Ah, mas o mal existe. Aí é outra coisa. Porque ele diz, o mal é o não conhecimento do bem. Ou o não conhecimento da lei de Deus. Então, se eu não conheço o bem e eu não conheço a lei de Deus, o que eu preciso? Eu preciso aprender. Mas como
que eu vou aprender aqui na Terra se todos os seres que estão aqui fazem a mesma coisa? Então eu sempre falo às pessoas assim, quando você começa uma classe de criança de 6 anos para estudar, você não escolhe entre elas uma delas que vai dar aula. Você coloca para ensiná-las alguém que tem conhecimento, conhecimento de ensinar para aquela idade. Então por isso existe o professor. Você não pode pôr qualquer um para ensiná-las, que não vai dar certo. Então eu falo assim, quando eu estou aqui na Terra e todos nós estamos na mesma condição, muito pouca diferença de um para o outro, não é com o outro que eu vou aprender. Posso até aprender. Mas com quem que eu vou aprender? Eu preciso aprender com alguém que sabe mais. Então Deus, percebendo isso, quando nós já tivemos a condição de aprendizado, ele envia um guia. Allan Kardec faz essa pergunta, né? É a pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, ele usa, né, ele diz aqui que Deus usa de seres para nos ensinar. E na pergunta 625 ele pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, para ensinar a lei, para lhe ensinar o certo, para lhe ensinar o que deve fazer. E a resposta dos espíritos é curta, ele fala assim, Jesus. Aí Allan Kardec complementa dizendo, Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral e a que pode pretender a humanidade. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. E Deus usa de Jesus para instruir o homem na lei de Deus, que muitas das vezes se desviaram dessa lei. Então, qual é a ideia de Jesus? Por isso que ele fala assim, por que a humanidade não melhora? Porque a humanidade não acredita em Deus. Porque a humanidade não acredita em Jesus. Ela precisa de Deus, ela precisa de Jesus, mas ela não absorve o seu entendimento. Então nós vamos perceber que nós estamos aqui, né, nós estamos chegando no capítulo 20 e a gente já está aqui há algum tempo fazendo isso. Qual é a nossa ideia? É pegar esses ensinamentos de Jesus e trazer para um estudo. Muitas pessoas falam assim, seria um estudo de religião? Não, não é um estudo de religião. É um estudo de entendimento das leis de Deus, é um estudo de entendimento sobre o que Jesus falou para que eu possa me melhorar. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender o que Jesus falou. Eu não preciso apenas aceitar, Jesus é meu Salvador e pronto, eu vou na igreja e pronto. Não, eu preciso interpretar e entender o que ele pede para mim. O que ele diz que eu devo fazer. Como eu devo fazer, como eu devo agir. Eu devo agir com quem? Com os outros. O ensinamento de Jesus é do meu entendimento sobre as leis de Deus para que eu possa aplicar junto com as outras pessoas que estão comigo na Terra. Não é um Jesus para me dar dinheiro, não é um Jesus para me salvar, para me curar. É um Jesus que vai me mostrar um caminho para chegar a Deus, um caminho para me tornar perfeito, para que eu possa me aperfeiçoar daquele ser que Deus criou que ainda faz maldade. Eu faço maldade porque eu não conheço bem. Agora, quando Jesus vem e fala para mim o que eu devo fazer, eu já devo começar a fazer. Porque senão aí eu estou usando de maldade. Mas a gente fala assim, a gente não está preocupado com isso. Então, por que existe a maldade ainda? A maldade existe porque as pessoas, os seres, eles não querem se melhorar. E preferem pôr a culpa no diabo, no não conhecimento, na vida difícil que se leva, no planeta ruim que se tem, né? O planeta nosso, né, foi perguntado, existe aí, né, terremotos, existem vulcões, existe isso, existe aquilo. Deus colocou dessa forma? Sim, foi essa criação que Deus fez. Um lugar onde a gente sofre com as intempéries que nos ajudam a crescer, que me ajuda a melhorar a minha inteligência.
mas ele permite que eu aprenda. Vivo no mundo de provas e expiações. O que, que são as provas? Deus está me lapidando. A gente tinha falado semana passada disso. O que, que Deus está fazendo? Me lapidando. Lapidando quem? O ser que ele criou e que quer que se torne perfeito, que precisa se tornar perfeito por ele. Ele pessoa, ele ser. E não porque Deus deu ele pronto. Ah, existem anjos, né? As perguntas que as pessoas dizem. Não dá para existir anjos da forma que se falam. O ser criado por Deus pronto. Não dá para criar um ser pronto. O que existe é um ser elaborado, um ser que vai passar por provas, né, aqui na Terra, que vai fazer sua inteligência melhorar e que vai ter um entendimento da lei. Por isso que Jesus fala, quem vai para o lugar melhor é aquele que aprende a usar essa lei, a trabalhar com essa lei, a trabalhar para Deus, a trabalhar pelo bem de todos, porque Deus é bem, porque Deus é bom, porque Deus é todo bondade, né? Então, o mal ainda existe pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. É por isso, na verdade, que existe. Então, Deus não criou o mal existe pela falta de conhecimento nosso. Eu daria para falar muitas coisas, mas o nosso tempo, a gente futuramente, né, se tudo der certo, a gente vai continuar os nossos estudos, acabando o Evangelho, pode ser que a gente passe para o Livro dos Espíritos, a gente vai conseguir fazer mais. Mas é mais ou menos isso, acho que responde o que foi perguntado. Isso aí. Vamos lá, agora estamos no capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora, parágrafo 2º, agora a instrução dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Aí, se você quiser explicar já, Oswaldo, essa parte. Nós temos aqui, né, nós pusemos hoje o item 2 e 3, porque o item 2 e 3 é a mesma coisa, instruções dos espíritos, e o item é os últimos serão os primeiros. Então tem um espírito protetor que se manifestou em Bordeaux em 1863, e tem um espírito que chama Henry Heine, né, que também se manifestou em Paris em 1863, um em Bordeaux e um em Paris. O capítulo que nós estamos estudando chama Os Trabalhadores da Última Hora, né? Mostrando que Jesus convida as pessoas a virem trabalhar na sua vinha e foi buscar trabalhadores. Esses trabalhadores, eles se encaixam muito no que a gente já estudou e foi estudado no capítulo 18, que ele fala dos muitos chamados e de poucos escolhidos, onde ele fala da parábola das festas de núpcias, que o pai, né, ia ter uma bodas, um casamento, e ele sai convidando as pessoas, aí a briga, uns estavam mal vestidos e não puderam participar daquela núpcias por falta de roupa ou por falta de entendimento. É mais ou menos a mesma colocação dos muitos chamados poucos escolhidos para os trabalhadores de última hora. É Jesus, na verdade, ou Deus nos convidando para vir trabalhar com Ele, para vir fazer o bem. Então a gente vai perceber que desde que o mundo é mundo, o convite existe. Então se a gente pegar lá no início, onde Moisés aparece, onde conta a história do mundo, já tem os profetas, que são os seres que já estão ensinando, né? Até Jesus, e ainda existe, sempre vai vir seres que a função deles é ensinar, é passar ensinamento. E a humanidade vai perceber ou não. Jesus ainda, né? Ele está sendo ainda discutido pelas pessoas. As pessoas ainda não entenderam a função do profeta, ou a função de... Qual seria a função de Jesus? E ele deixa claro em todos os seus ensinamentos que a função única dele é nos guiar, é nos ensinar, é nos trazer ensinamentos sobre Deus, é mostrar para nós o caminho para se chegar a Deus, né? Então, o que a gente percebe? Que desde que o mundo é mundo vem sendo convidado, Deus está convidando, e está chegando um momento crucial, que para nós, no Espiritismo, ele fala que é o mundo onde vai mudar o mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, está chegando, né? Até foi falado há pouco tempo, uma coisa que Chico Xavier falou, e disse que seria agora, nesses últimos anos, aquele negócio da data limite, que algumas pessoas achavam que o mundo ia acabar, aquelas coisas de novo, e acho que o Chico Xavier, na fala dele, as pessoas usam o termo data limite. Existe uma data para a transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração,
tem uma data, que a gente não sabe claramente quem é, que muita gente está tentando entender. Mas nós já estamos nela, nós já estamos vivendo nela. Então, o convite de Jesus é bastante claro. Quando que nós vamos ouvir o seu chamado? Né? Para trabalhar na seara dele. E ele está dizendo que está chegando, os trabalhadores da última hora. E, nesse entendimento, o Espiritismo entra, porque o Espiritismo, aparentemente, é o único que está entendendo o ensinamento de Jesus. Entendendo que a gente precisa melhorar e que a gente precisa trabalhar em benefício do outro. E que isso Deus vai cobrar de nós. Quando Jesus, até na pergunta anterior, que é a pergunta que foi feita, né, Jesus fala muito que o joio e o trigo têm que crescer junto. Né? O trigo é um alimento, o joio é algo que faz mal. Mas todo mundo acha que então a gente acaba com eles ao nascer. Ele fala, não, eles têm que crescer juntos. Então o bem e o mal crescem junto. Para depois você fazer uma separação. Nós falamos ali do mal e do bem, e a gente vai perceber que os espíritos que evoluem, que vão para mundos melhores, são aqueles espíritos que aprendem a fazer o bem. Que o bem é a sua principal preocupação. Nós que estamos no planeta Terra, o mal ainda é a nossa primeira preocupação. Nós temos mais maldade do que bondade. Nós vamos equilibrar isso um dia e vamos passar a ter mais bondade do que maldade. Esses serão os espíritos que passarão para um mundo à frente, até se tornar totalmente bom, ou seja, limpar de todas as impurezas, naquele aperfeiçoamento, naquela lapidação, se tornarem todos perfeitos. Só que a perfeição, ela não está em não fazer o mal. A perfeição está em fazer o bem. Então a pergunta é feita, basta para eu ser bom, ser salvo, não fazer o mal? Ele fala, não, é necessário fazer o bem. Então o que Jesus vem ensinar para a gente? Vem ensinar a gente a fazer o bem. E para que serve eu aprender a fazer o bem? Se eu não vou usar? Se eu não usar, de nada vale. Então não adianta eu ficar falando para os outros, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Não, não sou eu. Quem sabe se eu sou bom ou sou ruim? São as pessoas com que convivem comigo, que necessitam de mim, que saberão se eu sou bom ou se eu sou mal. Então, esse entendimento de trabalhar, que é os trabalhadores da última hora, e que lá no 18 eram os muitos chamados, poucos escolhidos, Jesus está convidando a gente a trabalhar com ele. Quem trabalha com ele vai se juntar a ele. Quem não trabalha com ele não vai se juntar a ele. Então, eu sempre falo, né, e brinco com as pessoas, falo assim, nós precisamos definir, na hora que o meu desencarne acontecer, de qual lado eu estarei? Dos que vão ajudar ou dos que precisam de ajuda? Se eu precisar de ajuda, eu vou estar ainda voltando muitas das vezes e indo habitar mundos ainda inferiores ao que nós estamos. Quando eu já estou trabalhando com Jesus, eu sou um trabalhador da sua seara. Eu estarei com ele onde ele estiver trabalhando, aonde necessitar de ajuda. Então, eu sou alguém importante nesse meio para ser usado como trabalho. Os outros são pessoas necessitadas que estarão sofrendo em algum lugar, necessitando de ajuda. Então, os trabalhadores de última hora são aqueles que vão aceitar o chamado de Jesus e falar, não, está na hora de eu começar a fazer isso. Porque a gente fica esperando o fim do mundo, a gente fica esperando o juízo final, achando que isso não sabe quando vai acontecer e como será isso. E isso está prestes a acontecer. Só que nós não estamos dando valor a isso. A nossa preocupação ainda continua sendo o egoísmo, o ter, o comer, não que a gente não precise, mas a única preocupação é passear no planeta Terra, é viver nas melhores condições, enquanto o planeta continua na maldade, enquanto as pessoas ainda passam necessidade, ainda onde as pessoas brigam muito umas com as outras, né? Que você estava falando, discussão de religião, discussão de futebol, briga de religião, briga política, onde um não respeita o outro, onde um quer matar o outro, tirar a vida do outro. E está
hora da gente já mudar isso, né? Da gente ter esse entendimento sobre Jesus. Então, esses trabalhadores, os últimos serão os primeiros. Ele fala, aqueles que chegarem para Jesus e falam, não, estou com você, vou trabalhar com você, serão os primeiros a ser escolhidos, né? E aqueles que não vão serão os últimos, né? Então, é mais ou menos isso que diz, né, o capítulo 20 e esse último chamado. Jesus está nos chamando para trabalhar. Nós ouvimos ou não, demos atenção ou não para o chamado dele. É isso que a gente precisa, na verdade, compreender. Isso aí. E segunda-feira que vem vai falar da missão dos espíritos aqui na Terra. Isso, ele liga essa coisa do entendimento de quem está entendendo, na verdade. Então, qual é a missão nossa como espírita, né? O que é o espírita? O espírita é aquele que está, através dos espíritos, entendendo o ensinamento de Jesus. Porque muitas religiões não compreenderam. As pessoas que conviveram com Jesus lá não compreenderam. O cristianismo sai daquele lugar e vem para cá. Aí tem o cristianismo católico, o cristianismo evangélico. E hoje tem o cristianismo espírita. O espírita é único. Eu vou falar por mim, por tudo que eu vejo e vivo. Nós somos os únicos que estamos brigando ainda com esse evangelho de Jesus para ensinar as pessoas a fazer o certo. Porque as religiões elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, em fazer cura, em ir na igreja, né? Aquela coisa de ir na igreja, eu fui na igreja, tá, mas e o dia a dia? E a sua vivência no dia a dia, como está sendo? Depois que você sai da igreja, como você é na vida pública? E é o Para único. eles, ídolo só, né? Idolatria, né? Então, isso que A gente não. A gente não fica então, o que Jesus está ensinando? a gente fica com os ensinamentos dele. Isso que eu estou falando. Então, o entendimento desse ensinamento de Jesus, o que Jesus quer de nós? Ele não quer eu, um cara dentro da igreja. Tanto que Jesus não criou igreja, não criou religião. Ele ensina isso. O que ele quer? Ele quer que eu me torne uma pessoa boa. Que me preocupe com o outro, que me preocupe em melhorar, em ser melhor, em fazer o bem. Essa é a preocupação dele. Não é nem de salvar nada da forma de salvação que as pessoas falam. É de melhoria, de caridade, de amar, de exemplificar com amor, de passar o amor para frente, né? Então, o único que tem esse mais entendimento, né? Eu falo por mim, pelo que eu sou, pelo que eu busco hoje como espírita, esse entendimento dessa ideia de melhoria, né? Melhoria diária, não só para você, mas para os outros também. Isso aí. Encerrar, Oswaldo. Sim, eu tenho um pedido aqui, uma pessoa desencarnou hoje, uma família amiga da minha mãe, né? Então eu vou incluir essa pessoa, ele chama Luiz Carlos Feijó Moraes, ele desencarnou hoje, né? Incluir ele nessa oração. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual a todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza no seu recinto, o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir também aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de participar desse estudo, dessa live, que cada um eleve o seu pensamento até esse ente querido, esse amigo, essas pessoas que não participaram, para que elas também nesta noite possam receber esse passe espiritual e possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, pedindo também essas correntes espirituais socorristas que possam dar um auxílio a esse irmão que desencarnou neste dia, Luiz Carlos Feijó Moraes, que naquilo que for permitido por Deus, que essas correntes possam auxiliá-lo, ampará-lo e auxiliá-lo em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus.
de Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Boa semana para todos e até segunda-feira. Obrigado, uma boa noite a todos, boa noite, Fábio, boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda, com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja.